Queridos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. O tema dessa palavra é um tema assim, talvez você vai perguntar o porquê. É depois que o fogo se apaga. Eu quero falar do que acontece depois que o fogo se apaga. É que eu estou vindo, não sei se você tem percebido, as minhas mensagens de domingo são mensagens para reativar a igreja, para trazer de volta o ânimo. Porque às vezes, não é porque a gente quer, é porque tem coisas que de fato nos deixa desanimados, nos deixa frios. E tem coisas, tem fogo, só que esse fogo eu não vou falar do fogo que apagou em você, mas o fogo que precisa apagar algumas coisas que estão na sua vida. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo, capítulo 4, Êxodo capítulo 4, no versículo de número 18 e 21. Diz assim: então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tomarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vive. E disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Versículo 19. E disse também o Senhor a Moisés em Midian: volta ao Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Todos os que buscavam a sua alma morreram. Eu gosto de procurar entender o porquê Deus se apresentou para Moisés no fogo. Deus não chamou a atenção de Moisés mostrando para eles coisas simples. O fogo era simples. Quem já foi no deserto, é comum você ver sarça ardendo em fogo, mas ela se consome. Deus chama Moisés e apresenta para ele algo que ele ainda não tinha visto, uma maravilha. Ele olha e diz: algo diferente, vou lá ver essa maravilha. E quando ele se apresenta para Deus, Deus mostra que aquele lugar onde ele está se torna lugar santo, lugar de maravilha. Porque há momentos em nossa vida que Deus permite que pegue fogo em algo ao nosso redor. Não é fogo literalmente, mas coisas que aconteçam não para nos trazer crise, mas para nos despertarmos a sair da crise. Tem horas que você vai perceber que tem coisas que estão lhe acontecendo que parece estar lhe frustrando, lhe deixando com conflito, frustrações, com incertezas. Por exemplo, é o que eu estava falando no início. Às vezes você espera que tudo aconteça e de uma hora para outra dá alguma coisa errada, um extrato, você diz: mas tem alguma coisa errada. Pois foi justamente aí que Deus chamou a atenção. Porque é justamente nesse momento que Deus chama a atenção, não para mostrar mais uma crise, mas para despertar em você uma solução para você sair da crise. Porque o fogo que Moisés viu era Deus trazendo um momento para que ele mudasse a sua história e a história dos outros. Porque tem horas que às vezes você, por exemplo, essa semana eu não paguei. Eu paguei, né? Para mim eu tinha pago, porque lá na Bahia chega uma conta de energia hoje para eu pagar em abril, né? Vence mesmo, mas para você pagar em abril. E aí eu esqueci, eu acho que eu tinha pago a novembro do ano passado.
Aí minha esposa me ligou dizendo: olha, cortaram a energia. Eu disse: mas como? Nunca aconteceu isso. Não cortaram. Aí eu fui ver, estava lá. Mas para quê? Por que esse fogo acendeu? Por que essa coisa aconteceu? Simplesmente para fazer você dar uma olhada, porque às vezes você está seguindo a vida e tem muita coisa que você não está conseguindo ver, porque você se concentra em todos os problemas, menos no que Deus quer fazer. Então, há momentos que nós vamos perceber que Deus, Ele está nos chamando a atenção, e é momentos que são como uma sarça ardente, que parece que é uma confusão e não é, um momento ruim e não é, e a Bíblia vai dizer que às vezes Deus permite algo queimar na nossa vida para nos chamar a atenção. De vez em quando uma conversa meio calorosa em casa, uma discussão, o marido, a mulher fala alguma coisa que não foi bom, e aí começa a arder um fogo no coração dizendo: o que é que está acontecendo? Não está bom não esse negócio. Logo o fogo começa a arder em você, e você começa a dizer: ah, tem alguma coisa esquisita, será? É justamente aí. É esse fogo que chama a atenção. E a mensagem de Deus é justamente não para mostrar o problema, mas um convite para que Ele esteja no meio do problema. Você vai ver que no meio do fogo Deus estava lá. Porque às vezes tem coisas que Deus está nos mostrando que Ele está lá, porque Ele quer nos despertar para a gente ver o que está acontecendo. Porque às vezes a gente está de olho só nas crianças que estão agitadas em casa, mas ainda não conseguimos perceber que mais agitado está o nosso coração diante das situações. É que as crianças estão lá tentando roubar a nossa atenção, quando na verdade a nossa atenção está em tudo menos nas questões que a gente está vivendo. Bom, mas deixa eu chamar aqui. O primeiro ponto que eu quero mostrar para você é que o fogo, ele chama a nossa atenção, não para nos destruir, mas para mostrar o nosso potencial. Eu escrevi uma mensagem que era essa que eu ia tratar, mas Deus, Ele muda do jeito que Ele quer, que eu ia tratar sobre o seguinte, eu ia falar sobre não se pode ter unidade se não tiver humildade. Porque, aqui pra gente, tudo que falta pra gente é unidade. Jesus vai dizer: a casa dividida não subsiste, a família dividida não dá certo, duas pessoas não podem andar juntas se não houver um acordo. Mas como é que a gente pode unir se a gente não quer ser humilde? Quando Deus quis se aproximar de Moisés, sabe o que Ele fez? Ele ensinou o caminho da humildade, porque Moisés estava calçado em uma sandália, que talvez você não saiba, que tinha as escrituras do povo de Israel escravizado, porque como ele era príncipe, fazia-se um calçado e imprimia o brasão da família que eles haviam conquistado dos reinos. E sabe em quem Moisés estava pisando? Em Israel. Quando ele chega diante de Deus, Deus diz: ei, aqui o lugar é santo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo é. O primeiro sinal para que você seja um comigo é aprender a ser humilde. Qual o grande problema às vezes da igreja? O problema da igreja é que às vezes a gente quer muita unidade, e eu digo para você que onde há unidade, o Senhor envia a bênção e a vida para sempre. Quando não há unidade, não tem vida e não tem bênção. A bênção de Deus vem pelo intermédio da unidade, e o que nós estamos vendo é que a maioria das pessoas ainda não entendeu que a unidade começa quando eu morro para que outros vivam. Às vezes a gente quer fazer tudo quando a gente só tem capacidade de fazer uma coisa. Por exemplo, eu tentei tocar aqui, até mais ou menos, mas não é o meu chamado.
Então tem pessoas que às vezes ela quer ser pau para toda obra, se ela não consegue nem fazer nada do que ela se coloca à disposição. É que a maioria de nós ainda não entenderam que enquanto eu me exalto, nós estamos ficando fragmentados, mas quando nós nos humilhamos, nós nos unimos. Deus está chamando Moisés para mostrar para ele que era tempo de unidade, era tempo de comunhão, era tempo de trazer unidade. Querido, a unidade é tão séria que lá em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, a Bíblia vai dizer que Deus desceu lá só para ver o nível de unidade daquele povo. Ele disse: esse povo fala a mesma coisa, esse povo pensa a mesma coisa, esse povo faz a mesma coisa, e tudo quanto eles quiserem não será impedido. Agora imagine um casal que eles pensam iguais, falam igual, sonham igual, agem igual. O que é que vai impedi-los de vencer? Nada. Mas por que eles não se unem? Eles não se unem, sabe por quê? Porque não querem se humilhar. Porque, porque eu tenho que mostrar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo outro. Mas veja, a união começa quando eu mato o meu orgulho. Veja Moisés, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vamos lá, vamos libertar esse povo. Eu não sei, eu não falo, eu não posso. Aí agora você vê a sentença de Deus: vai lá e volte, porque aqueles que eram contra vocês morreu. Porque na unidade a vitória vem. O lugar onde não há unidade não há vitória. Você pode olhar isso em todas as áreas. Uma empresa, eu trabalhei em algumas fábricas, fui gerente de uma fábrica multinacional, fui gerente de qualidade, e tinha lá 1.500 pessoas que eu liderava, 1.500. Os 3 turnos, turno da manhã, turno da tarde e turno da noite. E eu tinha que acompanhar. E eu falei uma certa vez, eu não sei se eu contei aqui, que uma mulher, eles me deram uma lista, 300 funcionários na rua. Aí eu fui escolher quem eu ia botar para a rua. Aí eu olhei lá, aí tinha uma senhora, mãe de 5 filhos, que eu botei na lista para ir embora. Aí ela foi lá: não, o senhor está me demitindo, eu sou mãe de 5 filhos. Aí eu disse: mas a senhora não se importa com eles. Mas como é que o senhor pode dizer que eu não me importo com eles? Aí eu disse para ela: eu vejo, a senhora fuma mais de 10 cigarros, e cada cigarro que a senhora fuma, a senhora leva 20 minutos no banheiro. Ah, não, mas isso não quer dizer que eu não me importo. É claro que você não se importa. Vai pegar um câncer, vai morrer, e seu filho vai ficar aí. Então eu estou tirando a senhora, não é porque a senhora é uma má funcionária, é porque a senhora fuma e está se matando, e eu não quero ninguém morrendo na minha produção. Porque às vezes o que eu queria mostrar para ela é que ela deixava as pessoas lá, ela abandonava, às vezes meia hora, toda hora um cigarro, toda hora fumando, toda hora abandonando. Ela não estava unida com aqueles que produziam, os outros produziam para ela. Porque a maioria das pessoas estão assim, querendo que alguém produza para ele, porque ele não quer produzir, porque o orgulho dela. Isso é em todas as áreas, isso é até no relacionamento familiar. Filhos que se encostam no pai. A mãe vai fazer comida, e a filha não consegue lavar a louça. A mãe faz a comida, lava a louça, a filha não consegue. Eu falo filha, depois eu falo de filho. Não consegue varrer a casa. Aí o pai está lá fazendo a manutenção em casa, e o filho não consegue ajudar para pintar, para fazer alguma coisa. Ele não faz nada. Ele deixa que o pai faça só. Agora, como é que vai dizer que há uma união? Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, vai dizer bem assim: nada façais por ambições egoístas ou por vanglória.
O pecado mais silencioso que destrói a igreja e a família não é a violência que a gente está vendo. O pecado que mais destrói a igreja e as famílias é o ego. São os pontos de vistas. Moisés tinha um ponto de vista acerca do Egito. Ele não queria voltar lá, sabe por quê? Porque ele tinha matado e tinha visto por várias vezes o povo sendo escravizado. Ele tinha muito motivo para dizer: eu não vou voltar lá. Porque tem pessoas que têm motivo para tudo. Ela arruma motivo para tudo, menos para descobrir que o que está destruindo ela é o ego dela. Eu estou terminando, dentre os 32 livros que eu escrevi, eu estou terminando um livro chamado Razão e Não Força. Mas eu escrevi um livro chamado O Narcisista no Meu Relacionamento, que quem já leu, eles dizem bem assim: poxa, eu era narcisista e não sabia. Porque eu revelo os traços narcisistas não só para que você identifique em alguém que se relaciona com você, mas para que você também identifique você. Então tem hora que tudo que a gente está vendo, sabe o que é? Ego. Muito ego. E o que nós estamos vendo é que não existe uma igreja capaz de promover crescimento se não houver unidade. Não é visibilidade. A sua casa não cresce, sua família não melhora por causa da visibilidade no seu Facebook, no seu Instagram. A sua casa melhora por causa da sua unidade em casa. Só que a gente está vendo que a maioria das pessoas, elas ainda não entenderam que a atitude determina a altitude. Às vezes a gente quer estar alto, mas não consegue. Sua atitude constrói sua ascensão, mas também a sua atitude, quando não é bem controlada, ela sabota o seu futuro. O que eu estou vendo, me desculpe, eu ando preocupado, é que tem muita coisa que eu gostaria que as coisas acontecessem pela unidade das pessoas. Pela unidade. Todas as discussões que eu tive em casa, que a gente não briga, a gente discute, foi por causa de ponto de vista. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu também não. E todas as vezes que nós discordamos, nós passamos muito tempo sofrendo. Você já prestou atenção que a sua discórdia faz você aumentar o seu sofrimento? Veja, na discussão as duas pessoas têm razão. Na discussão, as duas pessoas têm razão. Mas se você quer parar uma discussão, dê razão para o outro. A discussão acaba. É que enquanto você não aprender que não se consegue ter unidade sem humildade, você vai viver a vida inteira na sua crise. Porque o modelo de Deus é o modelo de esvaziarmos para que Ele possa nos encher. Quando nós esvaziamos, Deus nos enche. Quando o Criador virou para Moisés, Ele virou chamando a atenção, dizendo: olha para mim, Moisés, olha para mim. E quando Moisés olhou para o Senhor, sabe o que foi que ele viu? Ele viu manifestação de Deus. Mas só na unidade de você com Deus é capaz de você viver o milagre. Tem muitas pessoas querendo um milagre, mas não estão encontrando. Não é porque Deus não tem poder de dar um milagre. Não. É porque toda vez que você encontra um fogo, ele muda a direção da sua vida, de uma vida de soberba para um arrependimento ativo. Quando Deus chama Moisés, quando Moisés viu a sarça, a Bíblia diz que ele se desviou a sua atenção, e olhando para a sarça, que ele não chorou, ele não cantou, ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi arrumar desculpa.
é porque a maioria de nós, quando Deus nos chama para viver em unidade, tudo que a gente arruma é uma boa desculpa. Não, mas porque se meu marido mudar, eu mudo. Não, porque se minha mulher mudar, eu mudo. É que a gente tem desculpa para dar enquanto deveria estar nos arrependendo do mal que estamos fazendo. É que a gente poderia estar vivendo uma vida melhor. É que o fogo de Deus poderia estar apagando agora os nossos maus hábitos de dar desculpa por aquilo que a gente não quer abandonar, porque a gente acha que a gente não fez nada de errado. É que a vida que as pessoas estão vivendo é uma vida que elas acham que o fogo não revela o nosso egoísmo. Dê uma olhada. Deus disse para Moisés: Moisés, vai libertar o povo. Eu não vou. Gente, vamos evangelizar, vamos abrir uma célula. O povo não quer. Gente, vamos chamar o pessoal para a igreja. Não, está difícil, o povo não quer vir. Mas é claro, você já está dizendo para você que está difícil. Quando Deus chama Moisés, ali em Êxodo capítulo 3, parafraseando, Deus disse assim: tirai a sandália dos teus pés, porque o solo que você está pisando é santo. Ele está dizendo bem assim: aqui há um chamado à reverência, um chamado a prestar atenção. É que às vezes o que a gente está vendo hoje é que nós não estamos aprendendo que um fogo que Deus acende, um problema que Deus chama a nossa atenção, é simplesmente para dizer para a gente: cuidado, é hora de você realinhar a sua vida. O que nós vamos fazer? O cenário aqui é que Deus está dizendo bem assim: o lugar que eu estou é santo. Eu não sei se vocês conseguem entender que quando você está aqui, Deus está, esse lugar é santo. Eu não sei se você consegue entender. É que quando parece que isso vai ficando tão normal na igreja, né? De vez em quando a gente diz: Deus está nesse lugar, e o povo, Jesus está aqui para te abençoar. Uma mãozinha levanta assim. Antigamente, no meu tempo, quando eu aceitei Jesus, 1983, quando dizia Jesus está nesse lugar, meu irmão, era um barulho. Aleluia, glória a Deus, verdade, Senhor. Era um desespero. Quando o pastor chegava, a gente já estava tudo no altar. A gente vinha para o altar para orar. A primeira coisa que chegava na igreja era vir para o altar e ajoelhar e orar. Mas as coisas foram ficando normal, porque o lugar que se torna normal não é o lugar da presença de Deus. Então, se você chega numa igreja e você acha que aquele lugar é normal, querido, então você não está no lugar da presença de Deus. Porque onde Jesus está, onde Deus está, o lugar é santo pela presença nele, não pelo cenário. Esse lugar não é igreja por causa da estrutura. Esse lugar é igreja por causa de você, porque você traz a presença de Deus. E a gente precisa entender que se nós nos unirmos mais, Deus enviará a bênção e haverá vida para sempre. Quanto mais a gente nos dedicar, quanto mais a igreja se envolve, quanto mais você vem aqui, você tem ânimo de fazer, mas Deus fará por nós. É que às vezes a gente quer que alguma coisa mude, porque na teologia prática, a sarça ardente tornou o chão santo, mas o lugar só era santo quando Deus estava. Depois que Deus vai embora, aquele lugar não é mais santo. Uma das coisas que aquele fogo queimou em Moisés, sabe o que foi? Queimou as desculpas, porque revelou os ocultos nele. Quando você chega na presença de Deus, tudo que Deus revela para você são suas desculpas. E se tem algo que a gente gosta de fazer, dá desculpa. A gente, já falei aqui, a gente acha que o culto é frio porque não foi do jeito que a gente queria que fosse. Mas o culto é frio porque nós somos frios. Porque o culto não depende do seu termômetro, do termômetro do povo, depende do seu termômetro.
Quanto mais você é quente, mais o lugar esquenta. O lugar só esquenta por causa de você. Veja, o fogo, ele queimou as desculpas de Moisés. Moisés diz: eu não posso ir porque eu sou gago. Aí Deus disse: não, eu já levantei Arão para falar no seu lugar. Veja, o que Deus, quando a presença de Deus chega, quando Ele quer trazer unidade, quando Deus quer mudar a nossa geografia, a nossa história, uma das coisas que Ele vai queimar é a nossa desculpa, porque se Ele não queimar as nossas desculpas, Ele não pode revelar os nossos dons que estão ocultos. Quantas pessoas poderiam estar ardendo agora em Deus? Mas as desculpas, elas sempre existirão. Meu irmão, hoje o que nós vemos é que nós vivemos uma geração das desculpas. Moisés tentou argumentar com Deus: quem sou eu para ir? Deus respondeu: pega o teu cajado na mão. Moisés pega o cajado. E aqui eu quero revelar algo para você. Preste atenção. Pega o teu cajado e joga no chão. Ele jogou e virou uma cobra. Virou uma serpente. Ele fugiu. Aí Deus disse: agora vai lá e pegue. Porque veja, irmãos, as coisas que você faz sem a bênção de Deus é veneno para você, é serpente para você, é cobra para você. Tudo que você faz sem a graça de Deus é problema para você. Mas veja, quando Ele fez, Deus mandou, aí é quando você faz o que você carrega. Agora pegue em obediência e veja o que ela vai se tornar. Aí ela se torna cajado de novo. O que eu estou querendo dizer para você é justamente isso. O que Deus revelou foi que as obras que Moisés fazia matava. Afinal de contas, ele havia matado um egípcio e tinha escondido nas areias. Agora Deus está dizendo: olha, o que você faz com o cajado é como serpente, mata. Agora veja o que é que você vai fazer com a minha obediência, com a minha palavra. Ele pega e o cajado volta a ser cajado. Aí ele diz: agora você pode operar, porque na minha vontade você faz direito, na sua vontade você morre. A igreja precisa entender que na vontade dela ela morre. Por isso que a igreja está vivendo um momento difícil, porque na vontade da igreja ela morre, mas na vontade de Deus a igreja vive, a igreja avança. Por isso que eu estou falando, o problema hoje da igreja é que não há unidade sem humildade. É que a gente quer que Deus faça algo extraordinário, mas a gente não quer corrigir algo simples, o nosso ego. Eu escrevi um livro chamado A Lixeira da Alma, que eu falo que tudo, se você quer encontrar o lixo da sua vida, você encontra na alma. É lá onde ficam as suas emoções, os seus traumas, é lá onde ficam as suas inseguranças, é lá onde fica muita coisa. Eu escrevi, dentre os 32 livros, eu escrevi 9 falando só de família. De casamento, eu tenho um último que eu escrevi que é sexo e manutenção. Porque assim como um carro precisa de manutenção, a vida sexual também. E tem muitas pessoas que elas não entenderam que elas estão perdendo. Porque as pessoas perdem o prazer da vida porque ela não atende às necessidades fisiológicas. Tem pessoas que vivem uma vida triste por causa da sua rejeição às coisas que só geram saúde. Eu vou dar um exemplo para você. Você sabia que beijar melhora a sua imunidade? A sua imunidade está muito baixa, um beijo pode melhorar a sua imunidade? Sabia disso? Você sabia que um beijo pode, a pessoa que beija, o casal que beija muito,
a mulher e o homem sofrem menos de enxaqueca? Eu estou com enxaqueca, então você já descobriu por quê. Bom, mas deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para não atrapalhar, porque tem um jovem ali para casar, então, mas pelo menos já está sabendo. Toda a crise descansa sobre as suas desculpas. Sabe aquela crise que você está enfrentando? Está descansando na sua desculpa. Moisés deu uma desculpa terrível. Ele disse: eu não sei falar. A crise de fugitivo dele estava porque ele dava desculpa. A sua crise está mantendo bem confortável. A sua desculpa está mantendo bem confortável a sua desculpa. Por quê? Porque a crise descansa sobre a sua desculpa, mas Deus quer derrubá-la. É só você ver. Você não me ama. Você não olha para mim. Você não me dá atenção. Por quê? Qual é a desculpa? Agora você vai ver que alguém vai dizer: mas você também não me dá. Aí os dois vão viver em crise, porque toda a crise descansa nas suas desculpas. Moisés, quando ele pegou o cajado e Deus mandou ele pegar, ele demonstrou o dom. Porque aquilo que você hoje é fogo, pode estar despertando em você, derrubando as desculpas, para que você veja os dons ocultos que Deus colocou na sua vida. Porque assim, o recurso mais simples que Deus tem, Ele transforma o ordinário em extraordinário. Deus, Ele quando chegou para Moisés, Ele mostrou que o fogo não dura para sempre. Assim como as emoções passam, a vocação, se não for cuidada, passa também. Só você vê quantas pessoas subiram nesse altar para pregar. Quantas pessoas subiram nesse altar para cantar. Quantas pessoas subiram nesse altar para orar. Mas vai dar uma olhada se o fogo das emoções que elas tinham não apagou. Porque o fogo da unção não vai embora, é permanente. Então você vai encontrar pessoas na igreja que ela continuará ardendo, mesmo sem fazer, porque não depende da emoção dela. Deus disse para Moisés: Moisés, você precisa entender que a sua emoção em matar o egípcio acabou, mas a minha unção permanecerá em todo momento de crise da sua vida. Querido, em todo momento da sua crise, Deus quer mostrar forte, quer ser o seu braço direito, Deus quer te levantar. Mas como Ele pode fazer? É necessário entender isso. Toda crise tem um começo e um fim. Eu estava lendo sobre caráter, e eu estava vendo que o verdadeiro caráter, ele é forjado no silêncio depois do aplauso. O que eu quero dizer com isso? Você vai entender. Muitos frutos que eu plantei foram colhidos em outra árvore. Dá um exemplo. Quantas pessoas que essa igreja formou e agora estão dando fruto em outra árvore? Quantas pessoas que foram capacitadas aqui estão dando fruto agora em outras árvores? Quer dizer, a igreja plantou um fruto, mas está sendo colhido em outra árvore. E por quê? Porque em algum momento faltou de nós unidade. Em algum momento faltou de nós o que o caráter revela. Por quê? Porque o caráter, ele é forjado no silêncio depois do aplauso. É que depois do culto,
depois de você pregar, depois de você cantar, depois de você ser elogiado, o seu caráter é forjado depois. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para continuar te motivando, e é você que tem que se motivar. Então o caráter de uma pessoa, ele é forjado depois do aplauso, é no silêncio. Eu sempre falo para as pessoas: quer saber quem você é? Procure se ouvir no seu silêncio. Eu vou dar um exemplo, como um bom psicanalista. Vou te dar um exemplo. Faça silêncio na sua casa, sozinho. Você vai ver se sua mente não está cheia de atividade. A minha conta para pagar, fulano não gosta de mim, ciclano não. Eu não vou mais para a igreja não. Estou meio desanimado. Não, estou mais ou menos. Você vai ver que você está perturbado. O seu silêncio te perturba, porque ele fala com você. Aí você fica perturbado. Então o que é que você faz? Você vai procurar alguém para conversar. Aí quando você não está encontrando ninguém para conversar, você vai para o TikTok, para não se ouvir. Não. Por quê? Porque você não quer se ouvir. Porque você sabe que tem muita coisa dentro de você te perturbando. Agora, por que está te perturbando? Porque você não aprendeu o que Moisés precisou aprender. Foi no silêncio que Moisés ouviu quem ele era. Foi quando Deus, no meio da sarça, sozinho, disse: você precisa aprender quem você é. Porque é fácil ser uma pessoa boa quando está todo mundo aplaudindo. Difícil é ser uma pessoa boa quando ninguém está olhando para você. E mesmo assim você trabalha para fazer por alguém. É que unidade é trabalhar sem esperar aplausos. E às vezes na igreja a gente está esperando aplausos. É aquilo que eu estou falando. Eu vim, eu toco, se não der eu faço capela, mas eu vou fazer, porque eu estou fazendo é para o Senhor. A minha alegria é dele, a minha vida é dele, a minha alma é dele. Então tudo que eu tenho é dele. Eu tenho que fazer isso com muita certeza. Por quê? Porque daqui eu só vou levar o que eu faço. Deixa eu te dar uma frase. Depois que minha filha faleceu, foi a frase que mudou meu conceito. Você só vive do que você faz, nunca do que você pensa. Você só vive do que você faz e nunca do que você pensa. Quem pensa muito é fantasioso, vive de fantasia. Quem faz muito vive do fazer. Eu vou fazer uma viagem. Não fez, não viveu ela. Eu vou comprar uma casa. Não comprou, não viveu nela. Eu vou casar. Não casou, não viveu ela. Então você não vive pelo que você pensa, você vive do que você faz. E a maioria está pensando. Alguém até me falou disso: apóstolo, por que o senhor tem que pregar cheio de intelecto, cheio de pensamento? Eu digo: a única forma que eu aprendi. Porque o senhor fala tanta frase? Eu digo: não sei, é porque a minha alma carrega isso. Não sei se por causa de minha formação em filosofia, eu não sei. O que eu quero dizer para você é que, independente de qualquer coisa, é necessário entender que o verdadeiro caráter é forjado no silêncio depois do aplauso. A sua vida é quando você está só. Aí você pensa mal do seu marido, da sua mulher, você pensa mal da igreja, você pensa mal da pastora, pensa mal de mim, pensa mal de todo mundo. Você só não consegue pensar mal de você, porque todas as suas flechas não estão apontadas para você, está apontado para os outros. Mas se você quiser ter uma vida de milagre, aprenda a unidade. Porque veja, a fidelidade de Moisés, ao ver aquele espetáculo, Deus chamou a atenção de Moisés para uma experiência, não uma experiência pirotécnica, mas para uma missão prolongada. Porque veja, o milagre
dos sinais de Deus na vida de Moisés estava no que ele iria fazer. Os milagres que você quer está no que você vai fazer. Os milagres que Deus queria operar através de Moisés estava no que ele iria fazer. Os milagres estão no que você vai fazer. O problema é que a gente não faz nada. Minha esposa me ligou e disse: e aí, varão? Como é que tá? Eu estou bem, meu amor. Pois é, Deus te dá cada trabalho, né? Eu digo, mas é Deus, né? Ele não é o patrão? Vai fazer o quê, né? Mas o que eu quero dizer com a chamada dela é justamente isso. É que a missão, o seu milagre está no que você vai fazer. Você quer milagre, mas não quer fazer nada. Eu já falei aqui, eu ganhei um traficante, de uma mulher que levou o traficante porque não conseguia levar o filho. E o traficante que nós ganhamos no culto salvou o filho dela. Veja, ela precisou salvar o traficante, para o traficante salvar o filho dela. É porque o seu milagre está no que você está disposto a fazer. É que você está querendo que Deus lhe dê uma vida boa, mas você não está querendo fazer nada. Moisés, você quer o quê? Vai lá e arrebenta com a cara de Faraó, vai dar tudo certo. Mas se eu não for, o milagre vai estar quando você começar a fazer. O que você quer fazer para encontrar o seu milagre? O que você vai fazer para você encontrar a sua bênção? Veja, o milagre da prosperidade está quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Está no fazer. Veja, o milagre da mulher do fluxo de sangue estava em ela sair da casa dela e ir em busca do seu milagre, em tocar. O milagre está no que você decide fazer. Se você disser para mim: apóstolo, eu vou aprender a tocar violão e no próximo domingo Deus vai te dar um milagre, em uma semana você aprende. Não é assim não. Eu conheço um camarada que toca melhor do que muitos músicos e aprendeu numa semana, porque pediu para Deus. Eu tenho um amigo que não lê nada, mas consegue ler a Bíblia. É que quando você decide fazer, o milagre aparece. Mas quem é que quer fazer alguma coisa? Pergunte. Quem quer fazer alguma coisa? Quem é que vai estar aqui no próximo domingo para louvar? Quem é que vai estar quarta-feira aqui para louvar? Quem é que vai estar aqui para a gente pregar, para a gente celebrar? Quem é? Quem é que vai estar aqui para fazer? Porque o milagre está quando você faz. Moisés, eu quero um milagre. Tá, no meio da sarça, Deus disse para ele: vá lá fazer, porque enquanto você não fizer, não tem milagre. Talvez você esteja buscando para salvar alguém da sua família e não consegue. Traz alguém que é de outra família, salva ela para ver se Deus não salva a tua família. Talvez o que você está querendo é abrir uma empresa. Ajude alguém para você ver se Deus não faz você prosperar na sua. Talvez o que você está querendo é algo que não vai acontecer enquanto você não fizer. Quem já teve um milagre assim, que começou a fazer algo e Deus se apresentou para você? Levante sua mão, só para eu saber. Pois é. Não existe milagre. Milagre não começa sem alguém fazer alguma coisa. Deus chega para Moisés e diz: vamos pegar esse fogo e vamos apagar a preguiça. Porque o fogo de Deus apagou a preguiça de Moisés. A indiferença. Às vezes a gente é muito diferente na igreja. A igreja era para ser o lugar. Irmãos, me desculpe, tá? O que eu vou falar é dados científicos. A igreja era para ser o lugar onde mais haveria perdão, mas é o lugar onde menos tem. A igreja era o lugar para ter mais amor um pelos outros.
É o lugar que menos tem. Mas tem menos por quê? Porque a gente não aprendeu. É que a gente veio com o fogo das indiferenças e ele ainda não foi apagado. É que a gente veio com uma série de transtornos de bipolaridade que acaba nos deixando refém de muita coisa. Então nós temos que nos tornarmos igreja. E igreja se comporta como igreja. A igreja que Deus quer salvar não é igreja prédio, é igreja pessoas. As portas do inferno não prevalecem contra você. Parafraseando Êxodo capítulo 4, 21, vai dizer bem assim: quando voltares ao Egito, voltarás, e faças diante de Faraó os prodígios que eu confiei para você. É que Deus quer fazer você vencer. Ele já disse: volte, porque eu já destruí aqueles que tentaram te matar. Querido, quando você está na presença de Deus, aqueles que tentaram te destruir não conseguirão. Deus manda você voltar e não encontra nenhum daqueles que tentaram te matar. É que se você decidir, você que está me assistindo agora, decidir voltar para a igreja, aqueles que tentaram te matar não te matarão, porque Deus está disposto a conservar em vida aquele que é capaz de obedecer. É que chega uma hora que depois do fogo, o nosso passado tem que ser confrontado. Encerrando aqui com esse tópico, o nosso passado tem que ser esquecido. Veja só, Moisés teve que voltar à terra que ele fugiu. Tem horas que o nosso passado precisa ser confrontado. Tem horas que a gente precisa voltar para enfrentar as realidades. Eu lembro que, devendo uma pessoa, e eu decidi voltar lá, que eu já estava devendo ela há muito tempo. Eu disse: não vou lá, porque quem deve quer fugir, é ou não é? Passa uma quadra de distância do outro, para não ver que está devendo. Eu disse: vou lá, vou voltar lá. Aí cheguei lá para falar com a pessoa que eu estava devendo. Aí disse: aí, varão, vim aqui falar com você porque eu estou devendo e eu quero acertar. Ele disse: quando você estava me devendo? Eu não lembro. Você não lembra? Rapaz, assim, cara, não lembro não. Não, você não lembra que eu fiquei devendo para você? Uma grana boa, 5 mil reais. Eu peguei para isso. Não lembro não. Não, você tem certeza que foi eu? Eu disse: mãe, eu estou procurando ser um bom pagador. Ele disse: não, mas o senhor não vai me pagar nada, porque eu nem lembro que o senhor me devia. Eu disse: mas eu lembro, eu tenho que te pagar. Ele disse: mas eu não vou aceitar, porque eu não lembro. Porque é assim, passado tem que ser resolvido. E muitos passados, quando você volta, Deus apaga. Tem muita coisa que Deus quer apagar da tua vida. Moisés teve que voltar à terra onde ele havia fugido, depois do fogo chamar ele, depois do fogo chamar a atenção dele. Agora ele tem vontade de enfrentar aquilo que ele fugiu. Eu não sei se você está com vontade de enfrentar o que você fugiu, mas olha, o teu chamado você fugiu. O teu chamado você tem fugido, você tem feito fora daquilo que Deus havia te chamado. Você já ardeu por ele. Moisés, o fogo fez Moisés vencer os medos antigos. Eu não sei quantos medos antigos você tem. Eu não sei o que é que você está carregando. Mas o fogo fez Moisés resolver as relações que foram quebradas.
O fogo aqueceu tanto Moisés que ele disse: eu vou resolver. Ei, tem muitas pessoas que não vêm na igreja porque você ainda não foi visitá-la. Tem muitas pessoas que não voltam porque você não foi lá dizer: eu te perdoo, cara. O problema é, volto lá, é que não existe unidade sem humildade. É que às vezes a gente quer que tudo dê certo na nossa vida, mas nada dá certo. Por quê? Porque a gente não está fazendo do jeito que deveria. É que o fogo quebra a sua inércia e faz você retornar ao campo de batalha para revelar que você já aprendeu uma lição. É que chega uma hora que a gente tem que tomar decisão. É hora da gente dizer bem assim: eu preciso apagar alguns fogos, mas eu preciso aquecer o fogo do Espírito de Deus em mim. Tudo que Deus quer nesse dia é fazer você pegar fogo em chamas. Ele quer aquecer a sua alma, novamente os seus propósitos. Deus, Ele vai lembrar para você: o milagre acontece quando você faz. Tem milagre que não, deixou de acontecer na sua vida e é só você observar, porque você deixou de fazer. Antigamente você orava mais, os milagres aconteciam mais, sim ou não? E agora? Antigamente você tinha mais ânimo para fazer e o milagre acontecia, e agora? É que nós estamos perdendo a unidade com Deus. E precisamos entender que quando as brasas se apagam, as brasas do medo, do orgulho, do ego, da insegurança, o fogo de Deus acende para nos dar missão, sabedoria, estratégia, milagre. Tem pessoas que poderiam sair daqui com o fogo de Deus ardendo para viver novas conquistas, mas isso não depende de mim, isso depende de você. Porque o fogo revela as feridas, mas também ele é fiel para curar e construir cicatrizes, não como marca de sofrimento, mas como marca de conquista. Chega uma hora que você precisa entender. As 6 mudanças, e encerro aqui. Qual é a primeira mudança que você tem que fazer? Qual é a primeira mudança dessa semana? Planeje. Planeje. Não faça nada sem um plano. Moisés, vai lá que eu vou fazer você libertar o povo. É necessário planejar. Planejar 2 áreas da sua vida e agir no mínimo por 90 dias. Porque tem áreas que não vêm no primeiro mês. Você não muda. Um hábito é mudado depois de 21 dias praticando o hábito. Quem faz uma dieta e pratica por 21 dias, ele muda o hábito dela. Ela só volta ao velho hábito se ela quiser. Então é necessário planejar. Por quê? Porque se você não planejar, não dá. Uma outra coisa, haja com pessoas que tenham o mesmo caráter que você. Por que não funciona? Porque você está andando só. Veja o que Deus fez. Moisés, Arão vai andar com você. Às vezes você não está conseguindo o milagre que você quer porque você está fazendo só. E quando não, arruma um parceiro que nem consegue orar como você ora, que nem tem o mesmo pensamento que você, que nem tem a mesma fé que você. Por isso que você está vivendo uma carga pesada. Porque se você tem um plano, também haja com alguém que vai te ajudar a mudar, a realizar o seu plano. Tem pessoas que passam a vida inteira. Deus diz: Arão vai com você e eu irei contigo. Pronto, cordão de 3 dobras. Não quebra. Haja. É hora de você entender a unidade. Nós está faltando unidade, mas a gente não consegue, irmão, ser humilde para dizer para alguém: olha, me ajude nisso aqui. Alguém que tenha o mesmo caráter. Ninguém reconstrói sozinho. Envolva-se com irmãos.
Amém? Uma outra coisa, avalie. Querido, a gente só não faz as coisas porque a gente não avalia. A gente fica fazendo. A minha primeira formação é técnico em edificações. Minha formação de ensino médio, que na época era 2º grau, técnico em edificações, e eu aprendi algo com a técnica em edificações, que aquilo que não está dando certo, avalie. Quando foi que você começou algo e você não avaliou? Ei, avalie as suas conversas. Avalie, está sendo construtiva a sua conversa, o seu relacionamento? Porque tem hora que eu digo lá para minha mulher, e aí, vamos conversar sobre o quê? Porque a gente tem que ter conversas de todos os tipos. A gente não tem só conversa de casa não, conta para pagar não, senão a gente fica doido. A gente tem que sair avaliando o que estamos fazendo. Eu estou aqui para avaliar. Por exemplo, terça-feira eu não marquei com vocês, porque terça-feira eu completei 56, agora já estou vivendo 57. Então, e olha onde eu estava aqui, nem na minha casa eu estava. Mas eu tenho que avaliar, eu preciso avaliar. Você precisa avaliar. O que você está avaliando? Qual é a avaliação que você tem acerca de você com Deus? Qual é a avaliação que você faz acerca da sua espiritualidade? Qual é a avaliação que você faz acerca do seu amor para com a obra de Deus? Qual é a sua avaliação acerca de você para com você mesmo? Do que você tem sonhado? Qual é a avaliação? Quarto, celebre. Irmãos, tem pessoas que não conseguem celebrar. Irmãos, eu já dou glória a Deus quando eu vejo vocês aqui. E se tivesse 4, eu celebrava do mesmo jeito, eu não tenho problema com isso. Eu já preguei, irmãos, para 30 mil pessoas. Eu não tenho problema, já preguei igreja com 5, 6, 7 mil pessoas. Então o meu problema não é pregar para a quantidade, meu problema é pregar para quem quer ouvir. É que quando alguém tem um coração voltado, ele acredita, então celebre. Por quê? O que é que falta na igreja? Gratidão. Quantos aqui é grato pela vida do pastor Marcelo? Agora, é grato por palavra ou é grato por ações? Porque aqueles que chegaram e disseram, não, mas eu nasci aqui, eu gostei, Deus me fez e tal. Mas na hora de ser grato, é agora. Porque ser grato, meu irmão, de palavras, é fácil. A gratidão está na ação. Aí você vai ver um montão de gente que diz para mim, eu sou grato pela igreja, pela vida do pastor Marcelo. Mas você é grato e você abandonou. Isso para mim é ingratidão. Isso para mim é ingratidão. Então tem pessoas que elas têm que aprender a celebrar. E o que eu quero mostrar aqui para você é que a gente vai ter que ter culto de celebração mesmo. É de chegar aqui as músicas só para cima, celebrar a Cristo, e a gente sair daqui mais vivo do que o que a gente imagina. É isso, porque celebrar não gratidão não é palavra, a gratidão é expressão. Ninguém é grato com eu sou grato com a cara fechada. Que gratidão é essa? Toda a gratidão carrega no seu semblante um sorriso, porque a gratidão faz com que o seu coração se alegre. Amém? Então tem horas que a gente precisa de gratidão, celebrar. É hora da gente celebrar. Perdemos, mas vamos celebrar. Tá pouco, mas nós vamos avançar. Vamos chamar as pessoas que não vieram. Vamos perguntar por que elas não vieram. Você já parou para perguntar por que alguns não vieram hoje? Você tem um telefone da pessoa, você tem que ligar para ela e dizer, eu senti sua falta. Olha, você não sabe como é bom ter você lá. Então se você fizer isso, você que conhece, você está celebrando com gratidão, preservando a memória das lições que você aprendeu. Então chega uma hora
que a gente precisa entender que Deus usa o fogo para chamar a nossa atenção para uma nova ação. O que eu quero dizer para você é que nós estamos aqui. Se não há um milagre, é porque não há unidade. Se não há unidade, é porque não há humildade. Se não há milagre, é porque ninguém quer fazer, porque todo milagre acontece quando alguém está fazendo. Se não há bênção, é porque alguém deixou de lado alguma coisa. Porque onde o Senhor está, é impossível alguém não ser abençoado. Hoje Deus te chama para queimar o que está te impedindo, arder nele. E nos chama à unidade, porque na unidade todos nós seremos humildes. Aqui ninguém é maior do que ninguém, aqui todos são iguais. Amém? Fica de pé no seu lugar. Desculpe o horário, é porque nós começamos já às 7h da noite. Agradecer ali a minha amiga, quinta-feira passada ela teve aqui, eu disse: volta aí, mulher. Deus abençoe, minha linda, viu? Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe também você que nos visita. Qual o teu nome? Maciele, nome bonito. E o seu? Dandara, nome bonito. Indígena, né? Hã? Africano. Amém. Deus te abençoe. Só quarta-feira, nosso culto é quarta-feira, viu? Nós mudamos de quinta para quarta. Esteja aí, vai ser uma bênção. Amém? Também tem uma irmã que eu não vi ela esses dias, mas eu sei que ela é daqui, né? É a primeira vez. E o nome da senhora? Hã? Valéria. Aí. Quem é que vai lá dar um abraço na Valéria? Quem é que vai dar um abraço lá na... Vai lá. Aí, aí, né? Uma igreja unida. Deus te abençoe, viu? Aí, sinta parte dessa família, viu? A família aqui é uma família de pessoas que amam. Eu amo muito. Muito feliz em ver aí. Tá vendo o que eu percebi? Aí. Quarta-feira, não esqueça, nosso culto, as 7 unções para o milagre. Quarta-feira tinha umas 20 pessoas aqui. Venha participar. Deus vai fazer um milagre. Eu vou a Curitiba amanhã. E volto na terça. Vou correndo em Curitiba. Vou e volto. Então você não pode deixar de estar aqui. E tem mais. Eu convidei um pastor para ele vir congregar conosco. Ele ficou de me dar a resposta essa semana que ele está sem igreja. Aí eu disse: vai lá, vamos lá. Vai, pastor sem lugar para congregar? Vamos para a igreja. Aí ele ficou de me ligar até amanhã, para a gente ir botando pessoas no lugar, para a gente ir ocupando. A gente tem que ocupar os territórios, né? Depois já tem que pegar o nome do casal e já arrumar um serviço para todo mundo aqui para trabalhar, né? Já tem que chegar para eles: e aí, o que é que você pode fazer ali, a recepção, tal. Tem que fazer. Depois, posso contar? Posso contar com os dois? Pode sim, irmão. Aqui a gente está para trabalhar. Qualquer um que queira trabalhar, irmãos, olha, a pastora Mary, eu, os meninos aí da liderança, procure. Nós estamos aqui para fazer você se sentir bem. Aqui é o lugar que a gente vai crescer e Deus vai te abençoar. Amém? Aí tem o Ulisses, tem a esposa do Ulisses, tem todo mundo aí. Aqui está todo mundo unido. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Tem a Kátia, ali a missionária. Tem todo mundo aqui. Todos estão para servir. Amém? Eu quero orar por você. Para você não sair daqui diferente.
eu quero que você aprenda que o milagre que você quer vai estar no que você vai fazer. O que é que você quer? Então apresente para Deus, dê para Deus o motivo do que você vai fazer essa semana. E Deus vai te dar um milagre essa semana. Você acredita nisso? Então diga para Deus: Deus, eu vou fazer isso essa semana e o Senhor vai me dar um milagre esta semana. Então fecha os teus olhos. Pai, olha para o teu filho, abençoa os teus filhos com graça. Pai, o Senhor sabe que nós temos procurado fazer o nosso melhor. E não é com um coração triste, mas com um coração alegre. Porque eu vejo aqui pessoas importantes. Eu vejo aqui pessoas, meu Deus, que o Senhor vai usar com tanto poder e graça. Pessoas que o Senhor levantou neste lugar para dar testemunhos de milagres extraordinários. Eu abençoo esta mulher, abençoo este homem, eu abençoo esta vida. Eu não sei o que ele precisa, mas eu quero interceder em favor deles e dizer que o Senhor os abençoe, abençoe a saúde, abençoe, meu Deus, a casa, abençoe as finanças. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, nos faz, meu Deus, arder com a tua presença, nos faz arder com o teu amor, meu Pai. Nos faz arder, meu Deus, com a humildade que o Senhor tem, meu Deus, para derramar unidade sobre esta igreja. Pai, nos abençoa. Abençoa o teu filho, que amanhã começa o seu dia de trabalho. Que o Senhor abençoe o trabalho que ele vai realizar. Abençoe, meu Deus, a família que vai ficar em casa, os filhos, o marido, a esposa, aqueles que vão ficar, que o Senhor abençoe, porque eles precisam da tua bênção. Abençoe os intercessores dessa igreja, aqueles que intercedem em favor do ministério. Abençoe os voluntários, aqueles que trabalham, meu Deus, para te servir. Deus, abençoe aqueles que sobem aqui para adorar, que tem a sua vida, meu Deus, regada pela confiança no Senhor. Abençoe, meu Deus, os dizimistas desta igreja, meu Pai, os ofertantes generosos. Abençoe para que todos sejam, meu Deus, ricamente felizes na tua presença. Então nos abençoe, nos dá uma semana de vitória, nos dá, meu Deus, paz, alegria, nos sustenta no meio desta guerra. Pai, nos faça vencedor com essa crise, não nos deixa, meu Deus, perder, mas nos levanta, meu Pai, nos levanta para vivermos um outro nível de vida. Pai, abençoa os nossos visitantes, que eles saiam daqui com a bênção, que a tua palavra encontre morada no coração deles e que eles sejam abençoados. Abençoe a pastora Mary e a sua família. Abençoe, meu Deus, todos aqui que representam a liderança dessa igreja. Abençoe os líderes de cada departamento. Pai, no nome do Senhor Jesus, sou grato pela vida de todos eles. E nos faz vencer, nos faz arder na tua presença. Ó Deus, que a presença do teu Espírito Santo seja a nossa companhia esta semana. Que a presença do teu Espírito Santo seja a nossa companhia. Que o Senhor arda no nosso coração, meu Deus. Que a tua alegria arda no nosso coração, que a tua fé arda no nosso coração e nos faça vencer, não só hoje, mas sempre. Nos livra da mão do homem sanguinário, dos bandidos, dos que tramam, meu Deus, contra a nossa vida. Nos protege, nos guarda. E essa semana será a melhor semana da nossa vida, porque o Senhor nos abençoará. E eu abençoo teus filhos, dizendo: essa é a melhor semana da tua vida.
Deus se apresentará e transformará todo o mal em bênção. Deus transformará a tua entrada e a tua saída. Ele te guardará e você estará protegido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e permaneça para sempre. Você diz amém. Deus abençoe o cheiro do teu coração. Deixa eu pegar na mão de você que visita. Deus te abençoe.